Quero desejar uma boa noite a todos vocês. Confesso que estou meio preocupado. O Billy estava aqui cumprimentando os nossos queridos amigos e eu fiquei bem empolgado aqui com as pessoas que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Eu quero dizer que tenho dois amigos batistas. Eu fui criado dentro de um lar batista também. Então, tem muitos amigos batistas que fizeram parte da minha vida e que foram pessoas muito importantes, né? Um ambiente muito agradável. E meu pai foi batista há 35 anos. Então, a gente traz uma recordação muito grande dos momentos que nós passamos ali. E eu sei que a responsabilidade minha hoje é compartilhar com vocês de histórias da profecia. Estamos vendo aqui histórias da profecia, algumas imagens, algumas simbologias, mas nós sabemos que são verdades para o tempo presente, mas com uma esperança para o amanhã. E nós não podemos calar mediante uma tamanha responsabilidade. Quando nós ouvimos um testemunho tão bonito de uma mulher que tinha uma vida comum como eu e você, mas que um dia teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, isso nos motiva cada vez mais a falar sobre esse maravilhoso Jesus, que um dia desceu, se fez homem para salvar a mim e a você. Semana passada nós comemoramos Semana Santa. É um marco mundial. Praticamente uma grande parte das nações do mundo param para refletir sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Algumas, talvez de uma forma mais emocional, outros por tradição, mas nós sabemos que a Semana Santa é um marco mundial, porque retrata o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus para a remissão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Se Jesus não tivesse vindo a esse mundo, se Jesus não tivesse morrido, seria em vão a nossa presença aqui. Nós não teríamos esperança. Para muitos, a morte de Jesus é uma vergonha. A morte de Jesus foi sacrifício, mas como um rei pode morrer? Como o governador do mundo, de todo o universo, pode morrer? Mas a morte de Cristo simboliza vitória, significa vitória para mim e para a sua vida. Se ele não tivesse morrido, não haveria vitória sobre o arqui-inimigo. De volta a Jerusalém. O tema dessa noite vem falando também uma sequência do sacrifício de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquele domingo talvez marcado na vida de muitos seguidores de Cristo, dois homens estavam voltando de Jerusalém para sua casa em Emaús. Aqueles homens traziam no seu coração marcas de decepção, tristeza, indignação, pois seu mestre havia sido morto de uma forma muito, muito cruel. Seu julgamento havia sido muito rápido, contrariando o que era feito na época. E eles viram seu mestre sendo morto no madeiro. Eles estavam choramingando ali, tristes, e de repente um terceiro indivíduo aparece ao lado deles. E sem eles perceberem, aquele indivíduo começa a perguntar sobre por que eles estavam tristes. E eles perguntaram: mas você não está sabendo? Como pode um fato tão marcante nessa cidade e você não está sabendo que o Messias foi sacrificado hoje, foi morto na cruz? E aquele indivíduo não era nada mais que Jesus Cristo. Jesus havia ressuscitado naquele domingo e apareceu a eles, porém não permitiu que eles percebessem ou eles notassem que era o Cristo. E foi conversando com eles por 2 horas. O percurso que eles faziam de Jerusalém até Emaús era de 12 quilômetros. E já era quase o pôr do sol. Jesus não se apresentou a eles, porque Jesus tinha uma grande preocupação com aqueles 2 discípulos. Jesus queria mostrar para eles o que estava escrito nas Escrituras. Meus queridos, eu não sei qual é a sua realidade hoje,
Eu não sei como você vê Jesus, o que Jesus representa para você, mas uma coisa nós temos que saber: que Jesus está preocupado com você, está preocupado comigo. Jesus tem investido muito tempo, tem investido muitas bênçãos para nos trazer para o seu braço, nos trazer para que nós possamos reconhecê-lo como nosso único Salvador. Jesus também, com todo o seu poder, Jesus não quer saber de satisfazer os seus desejos pessoais, mas quer saber de trazer e de levar a salvação aos seus filhos. Aqueles homens eram homens que haviam vivido com Jesus por 3 anos e meio. Porém, embora conhecesse as leis, conhecesse tudo ali, eles não estavam firmados com o que estava escrito nas Escrituras. Se eles soubessem o que estava escrito nas Escrituras, se eles se lembrassem ao menos o que eles já haviam ouvido, eles não estariam tristes pela morte de Jesus, eles não estariam reclamando ou decepcionados porque o seu mestre havia morrido sem lhes dar a libertação. Muitas vezes os desejos humanos colocam Cristo um pouco à parte. Os nossos objetivos muitas vezes é resolver os nossos problemas profissionais, pessoais, financeiros, e às vezes esquecemos que Jesus não veio aqui para resolver nossos problemas pessoais, os nossos desejos, mas veio aqui para resolver um problema do universo, que era demonstrar através de suas ações o amor de Deus por cada um de nós. E aqueles homens estavam preocupados com Cristo, que viria tirá-los do jugo romano. E esse não era a preocupação de Cristo. Cristo queria livrá-los do pecado, que é o maior, aquilo que mais incomoda o ser humano, o pecado. O pecado tem levado muitas pessoas ao fundo do poço, ao lamaçal, tem tirado a paz de muitas pessoas. E Jesus sabia disso. Quando Jesus veio aqui, a missão dele era libertar os cativos, não do jugo romano, não do governo, mas sim do pecado. O pecado tem levado muitas pessoas à ruína. Enquanto ele caminhava com aqueles homens, já era pôr do sol, ele estava chegando à sua casa. Ele pegou e se dirigiu um pouco mais à frente daqueles homens, e eles começaram a insistir para que ele ficasse em sua casa e ceasse com eles. E depois de uma insistência, Jesus aceitou cear com eles. Jesus vai até a casa daqueles homens, e até então eles não sabiam que estavam falando com Jesus, que havia ressurgido. E Jesus agora senta à mesa com eles, parte o pão, dá glória a Deus e ceia com eles. E eles aberto os olhos. Jesus vai embora, desaparece. E naquele exato momento, aqueles homens falam: era Jesus. Queridos, muitas vezes Jesus está querendo ouvir de nós insistentemente: fica comigo, Jesus, entre na minha casa, ceia comigo. E nós às vezes não sabemos verbalizar. O pastor ontem falou muito bem isso. Nós precisamos verbalizar, dizer para Jesus: Jesus, fique na minha casa, entre na minha casa, fale com a minha família, fale com os meus filhos, fale com minha esposa, com meu marido, mas insista para que Jesus entre na sua casa. Se nós não pedirmos para Jesus, Ele não entra como intruso na sua casa e jamais vai cear com você. E aqueles homens sentiram-se, naquele momento, uma nova esperança para a sua vida. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês de um oráculo muito especial. Nós sabemos que oráculos são mensagens santas enviadas por Deus. E esse um desses oráculos é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi deixada por Cristo para nos ajudar a enfrentar as lutas e as dificuldades que nós enfrentaremos no nosso dia a dia.
Eu não vim aqui nessa noite para querer provar para você que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia, hoje a ciência, os arqueólogos comprovam a existência da Bíblia, ou a veracidade dela. Eu não vim aqui para falar isso, mas eu quero compartilhar com vocês o que a Bíblia é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Homens conhecidos do mundo, homens que tiveram grande influência no mundo, disseram o seguinte acerca da Bíblia. Olha o que Abraham Lincoln disse: eu acredito que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Abraham Lincoln, todos nós conhecemos, o presidente referencial dos Estados Unidos da América, aquele homem que todos os presidentes que sentam naquela cadeira olham para trás e dizem: eu quero ser como Abraham Lincoln. Ele era um homem que estudava a palavra de Deus, a sua sabedoria era firmada na palavra de Deus. Isaac Newton, acho que todos já ouviram falar. Se nós apagarmos a luz aqui, nós vamos lembrar dele. Isaac Newton, um dos homens que mais trouxe benefício para a raça humana, diz o seguinte: há mais indícios seguros de autenticidade da Bíblia do que em qualquer história profana. Era um homem temente a Deus, era um homem que conhecia os desígnios de Deus. Eu posso enumerar aqui muitas pessoas. Eu posso ir dentro da minha casa e falar que o meu pai era um homem, é um pai estudante da Bíblia, toda a sua trajetória como pai firmado na Bíblia. Eu posso aqui na igreja falar que muitas pessoas aqui têm a sua base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é capaz de transformar corações. É uma carta escrita de Deus para mim e para você. Jesus, falando para aqueles homens naquela época, Jesus falava: você não sabe o que está escrito na Bíblia? Jesus fala a mesma coisa para nós hoje, para você. Queridos, você está batendo cabeça, você está em dúvida acerca do futuro, você está em dúvida o que fazer. Não seja nécio, não seja tolo, leia a minha palavra, reflita no que eu deixei, porque toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, dentre eles homens de negócio, médico, homens ligados ao governo, pessoas de todas as classes sociais foram inspirados por Deus para escrever a vontade de Deus na Bíblia. E a Bíblia tem vários objetivos. Um deles é nos advertir acerca da nossa vida, educar. Você sabe que as pessoas que têm os seus filhos educados com base na Bíblia conseguem obter resultados na sua vida que outros não têm. Honestidade, disciplina, respeito. Estamos vivendo uma época onde as pessoas não respeitam mais ninguém. As pessoas hoje olham para as outras e tratam com indiferença. Não precisamos ir longe. Nós temos visto e ouvido todos os dias pessoas que não respeitam mais as pessoas porque não têm base de educação, porque não conhecem o amor de Deus para com o ser humano. A Bíblia também, como ela pode ser estudada? Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu não consigo entender a Bíblia. É um livro muito complicado, é um livro que é cheio de simbologia, tem coisas que a gente não compreende. Eu conheci algumas pessoas que falavam o seguinte: você vai ficar louco estudando a Bíblia. Tem pessoas que enlouquecem quando estudam a Bíblia. Eu não conheço ainda ninguém, não fiquei louco ainda. Mas nós precisamos aprender a estudar a Bíblia. Como podemos estudar a Bíblia? Diz-nos alguns textos que é muito melhor que você pegue alguns temas que você, de repente, você quer saber sobre a morte. Pega esse tema e vai estudando um pouco aqui, um pouco ali, e vai buscando compreender. Nós precisamos também saber o seguinte: que embora a Bíblia tenha sido escrita por mais de 40 autores, e eles não se conheciam, mas em momento algum há controvérsias, há divergências de opinião ou de pensamento. O que João escreveu na ilha de Patmos não diverge do que Moisés escreveu a respeito do Gênesis e de outros livros mais, porque toda ela foi inspirada por Deus. Ela serve para você e serve para mim.
Jesus, quando foi embora, Jesus, quando se ascendeu aos céus, ele disse uma coisa que os seus discípulos não estavam esperando. Eles estavam muito tristes com a partida de Jesus. Mas Jesus falou o seguinte: olha, eu vou lhe mandar um Consolador, que ele haverá de vos fazer compreender acerca do pecado. Ele vai te convencer quando você estiver em dúvida se eu entro nesse caminho ou não. Toda vez que você ler a palavra de Deus, peça para o Espírito Santo de Deus te dar compreensão daquilo que você está lendo. Há muitas pessoas que pegam a palavra de Deus hoje e começam a ler apenas por uma questão de conhecer. Eu quero conhecer a Bíblia, mas às vezes tem o objetivo de criticar a Bíblia e não busca o Espírito Santo de Deus para fazê-los compreender as verdades contidas nesse maravilhoso livro. Eu quero contar uma experiência para você que eu ouvi, depois eu conheci o poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Conheci o pastor, alguns conhecem o pastor Acílio, foi um líder de jovens, hoje ele é o presidente do campo, e ele diz que o seu sogro era um homem muito rude, bruto, era um homem que cantava na noite de santos, gostava de curtir a noite santista, porém ele não gostava que a sua família, sua mulher, seus filhos fossem à igreja. Ele achava que aquilo era careta demais, e muitas vezes ele tentava impedi-los de ir à igreja. E um dia ele ficou tão irado que ele chegou na sua casa, pegou todos os livros denominacionais da sua esposa, fez uma fogueira, pegou todos aqueles livros e jogou na fogueira. E, para sua surpresa, até arrepia, para sua surpresa, todos os livros se queimaram, com exceção de um livro, a Bíblia. A Bíblia não se queimou. Ele ficou assustado, ele ficou surpreso. E um dia eu estava no evento lá em Campinas, e eu vi uma pessoa, a esposa do pastor Assim, que estava lá, e ela conversando falou: olha, está vendo aqui? Esse é meu pai. Ele havia se convertido ao Senhor porque ele viu o milagre da palavra de Deus na sua vida. A Bíblia é capaz de transformar corações, por mais duro que ele seja, porque o Espírito Santo de Deus trabalha no coração daquelas pessoas que dão uma pequena brecha para ele trabalhar. Há uma história aqui também, um pouquinho mais para frente, por favor, que fala também do poder da Bíblia em um homem. Um pouquinho mais para frente. Não sei quantos já ouviram falar da ilha de Pitcairn. Essa ilha é uma pequena ilha de 2.000 quilômetros, 2 quilômetros mais ou menos, uma ilha pequena. E há muitos anos atrás houve uma rebelião dentro de um navio e os homens saquearam o navio, afundaram o navio e fugiram para essa ilha. Um desses homens era um homem muito bruto. Ele era um homem bruto, era um homem de guerra, era um homem que matava, tomava muito álcool. E esse homem foi para aquela ilha e ele levou alguns pertences desse navio. Essa ilha hoje tem uma média de menos de 100 pessoas que vivem nessa ilha. Porém, um dia esse homem estava mexendo no baú do capitão daquele barco que ele havia saqueado, ele havia afundado, e ele encontrou ali uma Bíblia. Ele começou a estudar esta Bíblia. Não demorou muito, aquele homem foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Pode passar mais um pouco à frente. Diz que aquela ilha se tornou uma ilha cristã,
Hoje é uma ilha praticamente toda adventista, porque aquele homem um dia descobriu um tesouro muito mais valioso do que os tesouros que ele roubava, que ele saqueava de outros navios. As crianças, os adultos, as mulheres, todas foram se convertendo através do exemplo daquele homem. Que poder maravilhoso tem a vida, tem a Bíblia na vida daqueles que buscam a Deus. Queridos, eu não sei qual é o seu hábito de leitura. Hoje nós temos muitos livros, muitos. Eu não sei a sua dificuldade também, mas se você hoje quer começar a ter um relacionamento com Deus através da sua palavra, comece pequeno, comece lendo poucas coisas e vai crescer, vai desenvolvendo, que a Bíblia vai te convidar a conhecer mais. É um infinito de mensagens. Quanto mais você busca, mais você conhece. Quanto mais você se aprofunda, mais você quer conhecer. Não importa se você quer ler de manhã, quer ler à tarde, mas procure lê-la, procure compartilhar, procure colocar os seus objetivos pessoais baseados na palavra de Deus. Com certeza vai ser uma bússola para a sua vida. Que está dizendo em 2 Timóteo: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu fui criado dentro de um lar cristão. Quando eu nasci, foi um período que estava nascendo, minha mãe se converteu ao adventismo, meu pai já era batista, e nós somos criados, somos de 7 irmãos. Toda a nossa infância foi baseado totalmente nos conselhos bíblicos. Meus pais não eram pessoas estudadas, mas a palavra de Deus serviu de bússola para nos dirigir, tanto nos momentos de nos punir, às vezes por algumas artes, como também nos momentos de orientação. A Bíblia serviu como bússola, como referência para a nossa educação. Eu sei que muitos aqui também têm influência da palavra de Deus na sua vida desde a meninice. O meu apelo essa noite para você é o seguinte: o que você espera da palavra de Deus? Quando Paulo esteve em Tessalônica para falar de Jesus Cristo, alguns rebeldes invadiram a casa onde ele estava e o fez fugir de lá. Ele ficou extremamente decepcionado porque aquelas pessoas rejeitaram a palavra de Deus. Porém, Paulo foi para outra cidade, chamava Bereia, e diz que ali Paulo foi recebido de uma forma extraordinariamente diferente da outra que ele havia encontrado. E diz que os bereanos se aprofundaram no estudo da palavra de Deus, procuraram conferir se o que Paulo estava dizendo era verdade. Se você tem dúvida sobre aquilo que nós falamos aqui, sobre aquilo que é pregado, abra a palavra de Deus, procure tirar as dúvidas. A palavra de Deus dá para nós esse direito de questionar: será que o que ele está pregando é verdade? Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá subsídios para isso. Deus não jamais deixou que nós, ou pediu que nós fôssemos robôs. Não, você tem que ler a minha palavra, você tem que, do jeito que eu quero. Leia, viva, compreenda, peça ao Espírito Santo de Deus para que te faça compreender, pois são verdades para o nosso tempo, esperança para amanhã. O apelo que eu faço para você nessa noite é que você reflita hoje sobre o que você realmente quer para a sua vida. Você pode buscar conhecimento em muitos livros. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ler outros livros. Devemos ler outros livros, mas não existe nenhum livro com tanto poder de transformação como a Bíblia. Isso não existe. Existem livros com muitos temas interessantíssimos, mas nenhum com esse poder transformador, e é capaz de transformar a sua vida. Poliana vai cantar uma música agora. Peço que vocês reflitam na letra dessa música. Você faça planos com Deus para estudar a sua palavra e obter resultados para a sua vida.